Estudo das naturezas. Pessoal, agora nós vamos entrar numa outra parte da física, né? Estudo das naturezas térmicas, termologia, né? E ela é dividida nas seguintes partes: termometria, vamos mexer com os termômetros, escalas termométricas, conversões; dilatometria, que é sobre dilatação, tanto expansão como contração, quando a gente esquenta e esfria, né, um corpo, e as implicações; calorimetria, que é a troca de calor promovendo variação de temperatura, qual o corpo tem mais facilidade de esquentar, de esfriar, enfim. Depois, gases e termodinâmica, o que deu origem, né, à primeira revolução industrial. Os primeiros motores, as primeiras máquinas robotizadas foram construídas com motor a vapor, né? Então, é extremamente importante a gente saber esse assunto, ok? Vamos lá. Temperatura, gente, pode ser representado pela letra T maiúscula, T minúsculo, θ. Vou usar θ porque depois a gente muda, se for o caso, tanto faz. Porque existem grandezas que usam T, né, mas por um período, tempo, né. Todos nós sabemos, né, que temperatura é a medida de agitação das partículas de um corpo. A gente percebe isso olhando, por exemplo, para a água, quando você começa a aquecê-la numa panela, lá no fogão. À medida que ela vai recebendo energia térmica, né, do fogo, as partículas vão ficando mais agitadas. E, consequentemente, o corpo se expande, né? Essas partículas ficam mais agitadas, elas ficam mais distantes umas da outra. O corpo começa a expandir, mudar de tamanho. Aí está associado à dilatação, que é o próximo conteúdo, né? Esses três corpos, ó, A, B e C. Uma maneira visual de ver qual está mais agitado é a quantidade de risquinhos ao redor dele. Esses risquinhos laterais representam as vibrações. A temperatura do C maior que a do A. Aliás, maior que a do B, que é maior que a do A. Ok? Bom, tudo bem? Beleza. Olha aqui, ó. Aí seria a agitação das partículas. As partículas têm energia de vibração, que é energia cinética, e mais energia de ligação. São essas ligações aí que existem entre os corpos, né? Ligações químicas, né? As primárias são covalentes, iônicas e metálicas, né? Enfim. Então, esses termômetros aí, ó, a coluna de mercúrio mostra na escala termométrica, né? A coluna de mercúrio ou de qualquer outro líquido é isso aqui, ó. Que é o que dilata, né? Quando para medir a temperatura, ele sobe aqui na escala e caracteriza a agitação térmica que o material tem, de acordo com a quantidade de energia que ele recebeu. Olha que bonitinho. Tá vendo? Três termômetros, nós vamos ver logo menos as escalas termométricas, tá? Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Repara que elas estão medindo a mesma agitação, ó, estão na mesma linha em cada momento, essas três colunas de mercúrio dilatadas ou contraídas. Só que associadas por números diferentes. Porque são escalas construídas, calibradas por diferentes cientistas. Uma do Celsius, né, Anders Celsius, outra do Gabriel Fahrenheit e a outra do Lord Kelvin, famoso William Thomson. Kelvin é título de nobreza, né, piriri pororó. Só vamos, speed break. Muito bem, tá bom. Termômetros. Bom, gente, antes é o seguinte, deixa eu conversar com vocês. Para medir a temperatura de um corpo, só o termômetro é capaz de fazer isso. Muitas vezes, com a melhor das intenções, uma avózinha, uma mãe, algum familiar, se preocupado aí com o seu estado de saúde, se você reclama de estar passando mal, antes de usar um termômetro, que é mais prático e rápido, né? Eles irem aferir a sua temperatura
colocando a mão para ver como que está o seu estado térmico. Mas isso, gente, não tem precisão para avaliar a temperatura. Por quê? Por vários motivos. O que o nosso organismo tem, por sermos algo que faz metabolização de energia no nosso corpo, se autoaquece, né? Nós somos homeotérmicos. Ele se confunde. Como assim, tubarão? Seguinte, a temperatura do seu corpo está em torno de 35, 36 graus Celsius, certo? Muito bem. Quer ver como a gente engana facinho a mente da gente? Vamos supor a seguinte situação. Pulando aqui, ó. Vamos propor a seguinte situação. Pegar uma caneta. Uma panela que está no fogo, bem quente, certo? Uma outra que não está tão quente assim. Aliás, está bem fria. E a gente simultaneamente vai colocar a mão nas duas panelas para ver o que vai acontecer. Vamos estar querendo aparecer as canetinhas. Mole? Bem canetinha. Agora sim. Então, ó. Vamos pegar aqui um recipiente que contém a água, por exemplo. Uma água assim, bem quente, quase que insuportável para você ficar alguns segundos ali. Vamos falar que essa água, graus Celsius, né, que é onde a gente melhor entende, né, a sensação dessa temperatura, em torno de 80 graus Celsius. Lembra, a água ferve a 100, né, a pressão de 1 atm. Um outro recipiente aqui, que vai estar na temperatura ambiente. Ou seja, essa região aqui é uma região quente, eu vou colocar a temperatura ambiente em torno de 28 graus Celsius. E outro recipiente que está numa temperatura de uma mistura de 0 graus Celsius, uma mistura de água e gelo, certo? Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Uma das mãos do nosso corpo, nós vamos mergulhar aqui dentro, ó. E a outra mão, simultaneamente, tá? Põe uma mão aqui. Uma mão não, uma mão, né? Entenderam? E a outra mão ali. O nosso corpo está em torno de 36 graus Celsius, certo? Ou seja, tanto esse quanto esse braço. Quando a gente coloca ele ali, onde está a 80, a gente tá ficando incomodado. A gente já tá quase que no limite do insuportável se já passasse esse tempo que a gente tá aqui conversando. Por causa de que isso aí? Bom, porque o nosso corpo está recebendo energia térmica, né, tá recebendo energia térmica. Gente, o que tá acontecendo aqui? A gente tá recebendo energia térmica do meio. Deixa eu só mudar de cor, gente. Bom, deixa quieto. Então esse corpo aqui, ó, tá recebendo calor do meio, energia térmica. Por quê? Porque a água tá mais agitada que o corpo dele, que tá menos agitado. Então ele tá recebendo calor. O cérebro vai dizer esse corpo, que esse recipiente aí está muito quente. Beleza. Só que ao mesmo tempo, o cérebro dele vai dizer que aqui do outro lado, sabe, está muito frio.
As partículas estão menos agitadas, estão a zero. O corpo dele é 35, então está mais agitado. Aí ele que vai ceder energia para o meio. Se ele está recebendo energia, o cérebro vai dizer para ele que isso aqui está muito frio. Beleza, e deixa um tempo ali até que realmente essa região do corpo dele esfria, mesmo que o metabolismo lute contra, né? Ele vai acabar esfriando um pouco, e esse aqui vai acabar esquentando um pouco. Não está mais a 36, esse aqui, braço aqui, essa região da mão está acima de 36 e essa região aqui está abaixo. Aí ele simultaneamente tira os dois braços daqui e imerge eles aqui, ó, um aqui e o outro que estava ali aqui, ó. Aquele que estava lá e que veio para cá, repara que ele vai estar mais quente que 36, então ele vai estar cedendo calor para isso. Esse braço, o cérebro dele vai dizer que está frio, porque ele está perdendo energia. É aquele que estava no frio que veio para cá, o cérebro dele vai estar dizendo que está quente. Só que nós sabemos que isso aqui está numa única temperatura. Qual deles está falando a verdade? Nenhum. Porque a sensação térmica depende das condições iniciais, onde estavam os objetos antes, que temperatura eles estão inicialmente. Então, esse fato dele dizer informações que estão equivocadas, porque ele não está medindo temperatura com o corpo, sim, ele está tendo uma sensação térmica. Tá? Isso é diferente de temperatura. Bom, outra coisa é o seguinte, essa sensação térmica faz a gente ter informações imprecisas também de objetos ao nosso redor, mesmo que as duas mãos não tenham sido colocadas em situações extremas, como nesse exemplo 1. Outro exemplo é, se você está aí sentado numa cadeira, se você colocar a sua mão numa região da cadeira, que seja um metal, seu cérebro vai dizer que esse metal está frio, comparado com o lance de você colocar a mão um objeto, por exemplo, de madeira, que é a própria superfície da mesa, conforme for. Ele vai dizer que isso aqui está mais quente. Gente, mas a cadeira e a mesa, faz um tempo que elas estão ali já juntas umas da outra. Então, com certeza elas estão com a mesma temperatura. A diferença é que existe um coeficiente chamado K, chamado condutividade térmica. Quanto maior o K, melhor condutor é o material. Tá? Então vamos supor que isso aqui é metal. O que vai acontecer? Esse metal está na temperatura ambiente. Nosso corpo, lembra, está 36. Então nós vamos perder energia para esse metal. Essa energia se espalha rapidamente pelo metal, então o fluxo de energia passando para o metal é maior. Então o fato desse fluxo de energia passar para o metal ser maior do que o fluxo de energia que passa para a madeira, porque a madeira não conduz bem o calor, então é mais lento a perda. Mesma coisa, a gente está 36 e ela está no ambiente. Só que a perda de energia do nosso corpo para a madeira ocorre numa taxa, num fluxo menor do que do nosso corpo para o metal. Porque eles têm um K diferente. O K do metal é maior do que o K da madeira. Ele conduz melhor o calor que chega nele. Então, se a taxa de perda de energia é maior, a gente sente uma sensação de que está mais frio do que aquele. Entenderam a ideia? Então, gente, instrumento capaz de medir temperatura é o termômetro. Sua mãe tá lá, você fala que tá com febre, beleza. Aí por um acaso sua mãe tá lavando os trem lá da pia, uma água quente, torneira de água quente. Pô, mesmo que você tiver com uns 40 de febre, ela vai falar que você tá gelado. Ah, você tá com frescura, põe a roupa pra escola, sem vergonha, mequetrefe. Entendeu? E às vezes você tá mesmo. Ou, se ela tá lavando a mão na água fria e você fala que tá passando mal, que acha que tá com febre, tá sentindo uma quentura, um mal-estar, uma coisa ruim, ela vai pôr a mão no seu corpo e vai falar que você tá muito febril. Ela tá com a mão na água gelada, a ideia do exemplo 1 anterior ao ferro da madeira. Estão entendendo? Né? E às vezes você não tá com febre nem nada. Você tá ali, ó, nos 37 graus. Beleza? Então temos que tomar cuidado com essas
essas informações caseiras, né, do dia a dia. Claro que se não tiver um termômetro por perto, né, gente, rege o bom senso. Então, termômetro. Termômetro é um instrumento que foi feito para medir a temperatura dos corpos. Existem vários tipos de termômetros. O mais comum e mais exigido assim, de conhecimento para vocês e para ensinamento, quando virarem professores, é o termômetro clínico. Tem uma escala termométrica, pode ser substituir um metal, né, que dilata com facilidade, ele é líquido. Então ele recebe recado. Só que quando quebra isso era o problema, né, gente? Que esse mercúrio aí na natureza não é bom não, né, cara? Se a gente inala também, né? Enfim. Mas ele é bom para dilatar com pouca temperatura que recebe. O lugar que a gente põe em contato com o nosso corpo é aqui, que é o bulbo. Esse bulbo, gente, ele tem um revestimento de metal. Já repararam, né? Por que será, né? Não deixa só o vidro, tem que pôr metal ao redor. Porque o K do metal é maior do que o K do vidro. Ou seja, a energia do seu corpo vai transmitindo para cá. Aí vai aumentando a agitação disso aqui, pode até ficar igual a do seu corpo. Aí isso aqui vai dilatando à medida que vai aumentando a agitação. Certo? Então você tem que pôr o braço e esperar um certo tempinho. Se não fosse de metal, fosse só o vidro, também ia marcar. Só que ao invés de ficar 3 minutinhos, você ia ter que ficar com uns 20 minutinhos. Ele assim, embaixo do seu braço. Ou dependendo de outro lugar onde se usa, né? Muitos usam na boca, com criança, animal, né? Sugestão, fica na mente de cada um. Mas é isso. Esse estrangulamento, por quê? Porque à medida que você tira do seu corpo, quando ele está no seu corpo, ele está recebendo calor. À medida que você tira ele do seu corpo, ele está perdendo calor para o meio ambiente. Quando você começa a esfriar, diminui a agitação, você começa a voltar e você perde a medida aqui da escala, do valor da temperatura. Então isso é para impedir a volta desse estrangulamento, esse estreitamento. Principalmente para países muito frios. De repente você está sei lá, no norte do Canadá, a temperatura lá menos 40 graus Celsius. Cara, o simples fato de você tirar do seu braço até você pegar seu óculos e ler, já baixou 2, 3 graus aqui, se não tivesse estrangulamento. No Brasil nem tanto, né, gente? No lugar, região mais quente, isso não vai influenciar tanto assim. Mas é por isso que depois que você mede uma temperatura, você tem que fazer aquele efeito mecânico com o braço, né, com a mão. De dar um solavanco nele, você mexe e dá um estralo nele. Que é para vencer esse obstáculo e voltar, né, para você ferir novamente uma outra temperatura. Ok, fariseu. Tá, então a função do termômetro é o quê? Medir a temperatura dos corpos. Como que ele faz isso? Através de um fenômeno chamado equilíbrio térmico. Ele tem que ficar um pouco no seu corpo, para que a energia térmica que sai do seu corpo entre nele. E a hora que ele ficar com a mesma agitação do seu corpo, ele está medindo a temperatura igual a que tem no seu corpo, uma vez que a temperatura é medida de agitação das partículas de um corpo, ok? Outros tipos de termômetros, um que ficou bem conhecido agora recentemente, né, por causa desse problema que passamos da pandemia, é o termômetro de luz, né? Que seria esse aqui, ó. Certo? Supermercados, tudo quanto é lugar eles começaram a usar. Isso era usado apenas na engenharia, né? Para medir temperatura de peças que estão longe, tá? Ou lugar difícil de enfiar um termômetro, né? Então você enfia a luz lá que não vai conseguir chegar na região de dificuldade. Ok? Bom, mas existem outros tipos também de termômetros. Como esse aqui na forma de espiral, dentre outros. Quer ver? Deixa eu tirar aqui a canetinha. Termômetro digital, esse aqui, né? Essa ponta para enfiar em peças também, né? Em lugares que... Tem o digital para pôr no corpo também hoje em dia, né? E apita tudo, bem moderno, diferente do clínico.
Ele apita a hora que tá pronto, né? Então, enfim. Esses termômetros a álcool. Esses que tem nas lojinhas que vendem laboratório da faculdade, algo com corante, né? Para facilitar a leitura. Cidades turísticas, né? Que vendem termômetrozinho. Meteorológico, que é o barômetro. Vaso comunicante, área de pressão, tudo de pitot. Nossa, passado com as coisas. Passado, mesma rota. Bimetálico. Isso aqui são duas lâminas metálicas, né, gente? Que sobre efeito de temperatura, como uma dilata melhor que a outra, então acontece que vai sofrer uma torção. Isso é usado muito como chave liga e desliga também, né? Ou para medir temperatura. Em síntese ele é mais ou menos assim, quer ver? Vamos ver se vai funcionar aqui. Não. Deixa eu mostrar para vocês de um outro jeito. Vou fazer um experimento e mostro. Em forma de espiral, tá vendo? Uma espiral esquenta, barulho dilata. Dilata, vai para um lado, contrai, vai para o outro, ó. Ok? Termômetro clínico, que é esse que nós vimos, com o revestimento do bulbo aqui, estrangulamento. O primeiro termômetro de todos é o de Galileu, né? Também é um barômetro, né? um manômetro, ele é associado com pressão atmosférica, temperatura associada com pressão atmosférica, certo? Belezinha. Bom, lei do equilíbrio térmico, também conhecida com o nome de lei zero da termodinâmica. Por que lei zero? Porque é um conceito que já existia, porém não era fundamentado enquanto lei. A termologia, a termodinâmica, elas sofreram várias reformulações ao longo dos anos, sabe, gente? E uma maneira de ajustar, né? Como já existe a primeira e a segunda, e era um conceito que antecede a lei zero da termodinâmica. Se dois ou mais corpos estão há um bom tempo em contato, eles vão estar na mesma temperatura, porque entre si trocaram energia térmica. Então tem uma temperatura inicial para o corpo A, uma temperatura inicial para o corpo B. E a gente coloca eles dentro de um recipiente termicamente isolado, eles vão trocar energia apenas entre si. O sistema isolado é que não deixa a energia do meio exterior influenciar, eles nem perdem para o meio exterior e nem recebem. Então, eles têm que estar num recipiente cujas paredes desse recipiente, invólucro, tem que ser material adiabático. Então, esse vermelho aí, ó, é um material adiabático, tipo um isopor, sabe? Uma garrafa de café, enfim. Paredes adiabáticas, elas não permitem troca de calor entre si. Vamos ver se isso vai funcionar. Depois eu ponho. Então eles vão trocar calor entre si. A energia vai sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Repara que a temperatura inicial do A está maior que a do B, então a energia térmica vai de A para B aqui, ó. Essa energia vibracional em trânsito recebe o nome de calor. Quando que vai até quando isso acontece? Até eles atingirem a mesma temperatura. Então, a princípio, gente, as partículas do ar estão bem mais agitadas que as partículas de B. Mas aí ela vai transmitindo vibração de A para B por microcolisões aqui. Lembra que esse transporte de energia dessa forma tem o nome de condução térmica. Isso faz com que as partículas de A vão vibrando menos e as do B vão vibrando mais. Depois de um certo intervalo de tempo, eles vão estar com a mesma vibração. Aí essa energia em trânsito, denominada calor, deixa de fluir de A para B. Aí eles vão estar em equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura final deles, está vendo aqui, ó, vai ser a mesma. Isso é uma lei, viu, gente? Vamos ver se vai abrir. E nada.
Vamos ver um jeito aqui agora, quer ver, ó. Tô achando. Cadê meu óculos? Óculos. O problema é esse, né, gente? Se tira o óculos, você não enxerga nem onde ele tá. Coisa mágica aqui, ó. Vamos lá. Ancestor E. Opa! Passei da hora aqui, ó. Links. Tem sido vídeo? Será não? Que pena, não sei cadê. Eu mostro. Tá? Mas enfim. Agora, gente. Agora, se o recipiente onde a gente colocou os corpos A e B não fosse um recipiente adiabático, qual seria o nome desse recipiente? Por exemplo, uma caixa comum de metal, enfim, que não seja isolante térmico. Então, os materiais isolantes térmicos têm apelido de materiais adiabáticos. Os que não são têm nome de da cosquinha de falar diabático, né? Principalmente porque A é prefixo de negação. Então, adiabático, diabático, mas não. Presta atenção. É diatérmico. Materiais que permitem troca de calor com o meio externo, tanto recebem quanto liberam, né, do sistema interno para o meio externo. Fazem essa troca, são chamados de materiais diatérmicos. Ok, gente. Boa. Salvamos speed break. Ao graduar o termômetro, fazendo corresponder a cada altura H uma temperatura T, estamos criando uma escala termométrica. Isso. Mas, cara, vai ser para calibrar um termômetro. Calibrar um termômetro, a gente coloca uma substância, né, que vai ser a nossa substância termométrica, e vai relacionando com uma coluna, atribuindo valores e divisões. Só que essa calibração hoje existe uma regra. Ela tem que ser feita a nível do mar, onde a pressão é 1 atm. Não pode ser feita em outro lugar. A não ser que você esteja num laboratório pressurizado, modo controlado, para se construir esse termômetro. Senão ele não vai ter precisão alguma, independente da escala que você use. Então a gente chega no nível do mar e colocam, né, o seu tubo com recipiente ali, uma mistura de água e gelo. E aí nessa mistura de água e gelo, né, que é água em fusão ao nível do mar, onde a pressão é 1 atm, a gente existe o que é chamado primeiro ponto fixo. O céu só adotou zero para esse ponto. Você retira ele daqui, a hora que você vê que a coluna não mexe mais, por isso ponto fixo. O mercúrio sobe, ou se está para cima ele desce, enfim, depende de onde ele estava, e chega nesse ponto e para. Primeiro ponto fixo, ponto de gelo ou ponto de fusão. Você tira ele desse recipiente e põe num outro recipiente com água fervendo, ao nível do mar. E aí espera, ele vai dilatando, só que chega uma hora que para de dilatar, tá ligado? Parou, aquele outro ponto, também um segundo ponto, chamado segundo ponto fixo, que é o ponto de vapor ou ponto de ebulição da água, quando a pressão é de 1 atm. Certo? São chamados pontos fixos de termômetro. Aí cada cientista vem aqui, atribui o valor que eles querem, de acordo com a ideia que está na mente deles. Uma escala métrica corresponde a um conjunto de valores numéricos, cada qual associado a uma temperatura. Certo? Valores associados à temperatura. Vamos ver se aqui vai funcionar. Também não. Mas enfim. Não necessita. Hoje, as escalas que a gente conhece estão dessa forma aqui, ó.
0 a 100 Celsius. Fahrenheit, que usa são os países geralmente de língua inglesa. 32 a 412. E a Kelvin, que é 273 até 6373. A escala Kelvin não tem aquela bolinha do grau ali, tá? Igual as outras, nem nos números. E mais, ela que faz parte da temperatura medida no Sistema Internacional de Unidades. A Celsius é do Brasil, alguns países que falam português, outros não, mas enfim. Só que a única escala dessas, atualmente correta do ponto de vista do conceito que temos hoje de temperatura, depois das reformulações que o conteúdo sofreu, é a escala Kelvin. Por quê? Bom, as escalas Celsius e Fahrenheit permitem que se trabalhe com medidas negativas de temperatura. Está o zero, logo abaixo do zero aqui, são aqui na escala Celsius, temperaturas negativas, certo? A Kelvin não tá, mas se você vir mais para baixo do que na Celsius, uma hora chega no zero e ainda vai ter temperatura negativa. Mas se a gente for pensar, acabamos de ver que temperatura é medida de grau de agitação, gente. Então, um corpo com uma mínima temperatura teria uma vibração pequenininha. Um corpo um pouco mais quente, mais vibrante é. E quanto mais quente, maior é essa representatividade da vibração. Agora, tem como um corpo vibrar negativo? Não tem. Quando essas duas escalas foram construídas, o conceito de temperatura não é tal como a gente define hoje. Era diferente, existia uma propriedade que é como que se fosse um fluido que o corpo tivesse dentro de si, chamado calórico. Certo? Então não tinha nada a ver com os conceitos atuais. Embora foi reformulado, as escalas termométricas continuaram antiquadas. Por quê? Porque já estava em uso muito constante, muito comum na vida do cotidiano das pessoas. E não tem problema, é só converter para o sistema internacional, quando é um conteúdo científico. E por que ela é a única correta? Porque, olha, a água e o gelo para ele é 273. Ela é a escala, a única, que atribui zero de temperatura para zero de vibração. Certo? O zero quer dizer um corpo praticamente sem vibração. E na escala Kelvin não existe uma temperatura abaixo desse zero, porque o zero já é o mínimo de temperatura que um corpo pode ter. E ele equivale a menos 273 graus Celsius, para vocês fazerem uma analogia com a escala que a gente conhece. Então no 0 graus Celsius, no 0 Kelvin, a partícula cessa a sua vibração, praticamente. Aí, Tubarão, mas por que não tem como fazer nada chegar abaixo de 0 graus? Bom, essa singularidade ocorre, podemos raciocinar de uma maneira bem grosseira, talvez para convencer vocês, que é o seguinte: se eu tenho um corpo a 10 graus Celsius e encosto nele um corpo, sei lá, a 0 graus Celsius, vamos supor que eles sejam idênticos de tamanho e material. A temperatura de equilíbrio vai dar nos 5 graus Celsius, certo? O que estava a 0 esquentou e o que estava a 10 esfriou, até ambos chegarem a 5 graus Celsius, uma vez que a gente está considerando que eles têm a mesma massa e são o mesmo elemento químico. E o mesmo formato físico também, morfologia. Bom, agora vamos pegar esses dois corpos de novo, com a mesma morfologia e mesmo material, e colocar de novo esse que está a 5 com o outro que está a 0 graus Celsius. Só que vamos trocar de Celsius agora para Kelvin. Imaginemos que exista um corpo no mundo a 0 Kelvin. E vamos colocar ele em contato com esse que está a 5 Kelvin. A temperatura de equilíbrio vai dar 2,5. Ou seja, esse corpo que estava a 0 já subiu, já não está mais a 0 absoluto. E se ele era o único que existia a 0 absoluto, agora não existe mais nada em 0 absoluto no universo. Ou, vamos mais extrapolar um pouquinho mais. Eu tenho um corpo que está a 1 Kelvin e outro que está a 0 Kelvin. Então isso vai dar, se eles são idênticos de material e morfologia, meio Kelvin, ou seja, o que estava a 1 esfriou um pouco e o que estava a 0 esquentou. De novo, não existe mais nada a 0 Kelvin. Ah, Tubarão, então coloca um corpo a menos 1 Kelvin com outro a mais 1.
os dois vão chegar a zero. Sim, se existisse alguém abaixo de 0 Kelvin. Certo? Não existe. Então como que nós vamos fazer para alguma coisa chegar a zero absoluto? Certo? Muito louco, né? Espero que vocês tenham entendido essa ideia. Então, esse limite de temperatura inferior, o louco é isso, né, gente? Ó, menos 273 para baixo, Celsius, né, pra gente falar nossa língua, não existe. Não pode ter. Mas para cima, né, pensa 5 milhões, temperatura no interior do Sol, algumas estrelas 10 milhões de graus Celsius. Para cima vai, para baixo que é o problema. Então existe um valor de limite chamado energia mínima. Não dá para reduzir abaixo desse valor, nem chegar nele. Ele é o zero absoluto. Então a única escala que condiz com os conceitos atuais de temperatura, galera, é a Kelvin, que ele trata a numeração de sua escala termométrica realmente como sendo vibração de partículas, diferentemente das outras que atribuem valor negativo, e sabemos nós, portanto, que não existe número negativo de temperatura, porque não tem como vibrar negativo, uma vez que temperatura é vibração, beleza? Lord Kelvin, olha só, o nome dele é William Thomson. Cara, ele instalou o primeiro cabo atlântico. Ele colocou um cabo de comando que existe até hoje, né, entre a Europa e a América. Aí a rainha da Vitória, da Inglaterra, denominou ele como sendo cavaleiro, Lord Kelvin, Sir Lord Kelvin. Tá enterrado de lado de Isaac Newton, pensa nisso. Na abadia de Windsor, em Londres. Olha que bonito era o Kelvin. Esse é o Kelvin. É um homem barba. Olha as outras escalas, que legal. Under Celsius. Cara, quando ele construiu a escala dele, em 1742, ele adotou 100 para o ponto de gelo e 0 para o ponto de vapor. Depois que fez a inversão, você acha que ele estava pensando em temperatura como sendo agitação? Ele colocou sempre um valor pequeno de medida térmica e 0 com um valor grande, né? É à toa que os países de língua portuguesa usam essa escala. Mas, por exemplo, e outra curiosidade, ela tem entre o 0 e o 100 partes iguais, 100 divisões idênticas. Então, esse aqui é o 0, o próximo risquinho é 1, o 2, o 3, cada risquinho vai um número inteiro, em graus Celsius, de mudança. Fahrenheit, Daniel Gabriel Fahrenheit. Olha só, ele colocou 0 para uma mistura de água, gelo picado e sal, para calibrar essa escala, e 100 para a temperatura do corpo humano. Esses eram os extremos da escala dele. Não tinha esse negócio de primeiro e segundo ponto fixo, tal como a gente discutiu ali atrás. Cada um fazia de um jeito, de acordo com o que o raciocínio deles levavam, né, a respeito dessa ciência. Depois que ele mudou, né, atribuiu 32 e 212. E entre esses dois valores, 180 divisões. Então eu vou te perguntar já uma coisa. Embora as duas estão erradas do ponto de vista científico, que elas trabalham com temperatura negativa, se você tivesse fazendo um experimento num laboratório, onde a coleta de temperatura nesse experimento era um fator importante, a gente sabe que depois de um trabalho no relatório eu tenho que passar para Kelvin, mas eu posso muito bem usar uma dessas duas durante aferir as medidas de temperatura, a aferição delas. Qual deles você escolheria? E eu, obviamente, escolheria a Fahrenheit. Mas eu pensei que assim, né? Eu vou escolher a que eu tenho mais afinidade, né? Porque eu estou acostumado a ler a temperatura em escala Celsius, né? Nos termômetros. Sim. Mas como é uma medida, como eu disse, é uma informação precisa, tem que ser retirada para construir o experimento, a outra é mais precisa. E vamos supor a seguinte situação. A gente colocou as duas no mesmo recipiente. Aí essa aqui, ó, o termômetro vai subir até um lugar, certo? A outra vai subir até a mesma posição. Só que essa aqui são 100 divisões iguais, essas são 180. Aqui, ó, tá vendo? Caiu no meio de um risquinho e outro.
Vou ter que aproximar ou para o de cima ou para o de baixo com o olhômetro. Ou seja, estou perdendo precisão. Como essa tem 180 divisões, ela tem 80 a mais do que aquele, provavelmente, na mesma altura, essa aqui já vai cair bem em cima do risquinho ou muito perto, aonde o erro cometido na hora de fazer a aproximação é menor. Então ela vai ter uma precisão maior. Mais precisão, menos precisão, porque tem menos divisões. Ah, Tubarão, então eu já usaria direto a Kelvin. Veja que tem que transformar mesmo, mas ela é igual a Celsius. Ela tem só 100 divisões e não 180. Então dessas escalas convencionais, a mais ideal nesse sentido é a Fahrenheit. Kelvin também vai ter 100 divisões. Bom, e da onde que vem, né, o valor dessas temperaturas? Olha o cérebro humano, ó, do homem. Essa é a equação que converte, né, as escalas termométricas de uma para outra. ΔC sobre 5, ΔF menos 32 sobre 9, ΔK ou TK, a gente põe diferente porque é do sistema internacional, mas enfim, menos 273 sobre 5. Bom, aí ó, vamos pegar essas três escalas, vamos fazer o teorema de Thales, ou a famosa regra do rabo do macaco. Como que isso funciona? A gente imagina sentado aqui em cima da escala um macaco. Certo? E esse macaco aqui, ele tem um rabo. Uma ponta do rabo dele está ligada aqui no corpo dele. E a outra ponta do rabo dele está aqui embaixo, ó. Opa. Uma ponta está ali em cima, grudada no anel do brioco dele. A outra está aqui. Isso aqui, essa volta aqui, ó, vou chamar isso aqui do meio, tá? Do rabo dele. É o meio do rabo do macaco. Bom, como que a gente vai fazer? É o teorema de Thales, né? A gente faz razão proporção entre os segmentos. Ou seja, essa diferença de comprimento está para aquela diferença de comprimento. Você compara isso entre as escalas. Ou a ponta de baixo menos o meio, ou seja, ΔC, ó, a ponta de baixo menos o meio. ΔC menos 0 pela ponta de cima menos o meio, por 100 menos 0. Igual, ali idem, a ponta do meio menos, a ponta de baixo menos o meio, ΔF menos 32 por a ponta de cima menos o meio, 212 menos 32 igual, na escala Kelvin, a ponta de baixo menos o meio, ΔK menos 273, dividido por a ponta de cima menos o meio, 373 menos 273. Então isso vai ficar assim, ó. ΔC sobre 100 e agora, hein? Site, ó. Vou ter que tirar daqui isso, né? Enfim, vamos pôr ali na frente, né? Aqui, ó, ΔC sobre 100 igual ΔF menos 32 dividido por 180 igual ΔK menos 273 sobre 100. Reparem vocês que dá para fazer o seguinte, para simplificar. Multiplicar todas as parcelas dessa expressão, por exemplo, pelo número 20.
Ah, mas por que 20, Tubarão? Ah, porque ele é divisível pelos números que estão no denominador. A menor, o maior é divisível. A gente tem números inteiros lá. Então, por exemplo, se eu multiplicar por 20 aqui, ó, para a igualdade não mudar, então tem que multiplicar por 20 ali também. E aqui também tem que multiplicar por 20 para a igualdade não mudar. Continuar sendo satisfeita. Só que aí, ó, 20 e 100, tá? Então se eu divido aqui, isso vai dar θc sobre 5. E também, ó, 180 por 20 dá 90, com 0 corta. θf menos 32 sobre 9. θk menos 273 sobre 5. Essa é a equação que relaciona o valor único, instantâneo de temperatura entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E assim vocês farão com seus alunos quando forem professores. Certo, gente?